Olá, você está na terceira temporada da Reconnect. Continuando o nosso especial de Natal, vamos falar hoje sobre Natal sem filtros, uma conversa sobre a Sagrada Família. Não sai daí. Seja bem-vindo, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1, HD. O Roberto tá me fazendo de ventríloco, mas é isso. Falando em Robertão, meu companheiro de bancada, meu irmão, seja muito bem-vindo. Mais um especial de Natal, mais um Natal juntos, né, aqui na Reconnect, gravando aqui com você que sabe, por conta da pandemia, que ainda é uma realidade, né? Então a gente está tomando todas as precauções cabíveis, a nossa equipe é grande, então nós não nos queremos colocar em risco, nem queremos colocar nossa equipe em risco, então nós estamos gravando aqui distantes, né? Via aqui as plataformas digitais, e a saudade só aumenta, né, Roberto? Bem-vindo! Verdade, muito obrigado, Bernardo. Galera, meus queridos reconectados, que sejam bem-vindos, que seja mais uma busca pela nossa reconexão espiritual, mais um ano, mais uma temporada da Reconnect, mais um Natal, o segundo Natal que a gente passa com vocês. Como o Bernardo falou, a gente está em casa, né? Morrendo de saudade do estúdio, mas não é legal, não é bacana, não é prudente agora a gente voltar para o estúdio, mas a gente está sempre reconectado, passamos esse momento inteiro produzindo conteúdo para a gente continuar a nossa reconexão, para estarmos juntos com vocês. Muita saudade, né? Mas estamos aqui desejando boas festas, né? Feliz Natal, próximo Feliz Natal, ano novo. Feliz Natal. Acho que 2021 creio que seja um ano bem melhor do que esse, tenho muita esperança. Esse ano foi um ano difícil, muito difícil, de muita dor, também de muito crescimento, mas estamos aqui, fazendo essa nossa reconexão, falando sobre temas diversos, plurais, tentando contribuir de alguma forma para que esse momento seja um momento mais leve, de mais conhecimento e de mais reconexão espiritual. É isso aí. Hoje a gente está aqui para continuar o nosso papo que nós iniciamos com o historiador e pesquisador Jeová Mendes na semana passada, sobre Natal, sobre Jesus, né? Continuando também, no Natal passado, nós falamos onde estava Jesus dos 13 aos 30. Isso nós falamos no ano passado, no Natal passado. Se você perdeu e quer saber onde estava Jesus dos 13 aos 30, vai aqui no nosso canal do YouTube, que tem lá na íntegra. Procura lá onde estava Jesus dos 13 aos 30 com o historiador Jeová Mendes. Nós falamos sobre os símbolos e simbologias do Natal na semana passada. E agora, semana do Natal, nós convidamos ele que é o nosso amigo, né, cientista da religião, ele é clérigo das igrejas da comunidade metropolitana, pastor associado da ICM, pastor sênior da ICM Fortaleza, dedicado à propagação da mensagem da radical inclusão do amor de Jesus. Nosso amigo reverendo Francisco Ferreira Júnior. Muito prazer em ter você aqui de novo. Muito bem-vindo de volta, reverendo. Olá, muito obrigado, querido Bernardo. Muito obrigado, querido Roberto. E é muito bom estarmos juntos, mesmo que por meio das plataformas digitais, nesse momento tão especial para nós, que é o Natal. Não posso deixar de iniciar saudando a toda a equipe que faz a Reconnect Brasil por esse programa maravilhoso que tem trazido conhecimento, cultura e aprofundamento e um bate-papo maravilhoso sobre espiritualidade para além das religiões, todo domingo à tarde, com reprise na quarta-feira à noite, não é? Quero muito agradecer a toda a equipe, porque eu termino esse ano de 2020 mais reconectado. Se quiser elogiar mais, fique à vontade. Viu? Fique à vontade, a gente gosta. Eu vou até pegar aqui um café e, por mim, a gente pode passar aqui 1 hora do programa.
Meu amigo reverendo, então vamos falar hoje sobre Natal sem filtros, né? Então, é uma conversa aberta sobre a Sagrada Família. Quero deixar claro que o intuito desse programa não é desconstruir o sistema de crença de ninguém, né? Nós vamos analisar fatos históricos, né? Fatos da Bíblia, fatos comprovados por pesquisadores, por antropólogos, por historiadores, dentro da visão também da colaboração do nosso amigo reverendo Francisco. Tá? Eu acho importante pontuar também, Bernardo, que a gente está aqui para questionar e a gente acredita que uma fé, né? Fé é algo muito importante, todo mundo tem que ter essa fé, mas uma crença sem questionamento é uma crença vazia. É interessante a gente fazer os questionamentos para que a pessoa possa até compor a sua fé ali, compreender de forma mais crítica e continuar tendo a sua fé, mas não uma fé simplesmente cega, uma fé fundamentada, uma fé embasada, né, em perguntas, em respostas, em críticas, em dados. Eu acho que isso faz com que você acabe respeitando muito a sua crença e passe a respeitar a crença do outro, que é a nossa intenção. É que a pessoa que tem a sua crença também compreenda e respeite a crença do outro. Então, reverendo, para começar, queria perguntar para o senhor, a partir do relato de Lucas, qual é a verdadeira essência do Natal? Muito bom, muito boa pergunta, meu querido Bernardo. Acredito que, antes de qualquer coisa, isso que o nosso querido Roberto falou é fundamental. A gente precisa, como seres de fé, nos perguntarmos sempre, não é? E o objetivo aqui do programa, como vocês muito bem já disseram, é esse, é desmistificar um pouco e tirar esse romantismo que foi feito a respeito do Natal. Afinal de contas, se nós olharmos lá para o texto de Lucas, no capítulo 2, a partir lá do versículo 1, mas muito especialmente, lá no versículo 7, diz assim: e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Eu vou parar só aqui no versículo 7. Como todo bom pastor, tenho que citar a Bíblia, não é? Mas em Lucas 2, 7, está contida a verdadeira essência do Natal. A gente vê, hoje em dia, um Natal completamente higienizado, não é? A gente olha para os presépios, vê o menino Jesus representado por aquele bebê branquinho, da bochecha rosada, dos cachinhos dourados, mas teologicamente, de forma exegésica, de forma hermenêutica, é impossível que Jesus seja branco com as bochechinhas rosadas. Então, é muito necessário começar por essa essência do Natal, tirando esse romantismo que foi feito. Jesus, assim como milhares de brasileiros, nasceu num lugar sem nenhuma condição sanitária. Ele nasceu ali, aqui no Nordeste, no Ceará, a gente conhece como coxo, não é? A gente conhece como curral. Ele nasceu no curral, onde as vacas, os bois, os cavalos, os jumentos comem. Então, como todo bom curral, tinha muito esterco de animal, tinha muitas fezes ali. E diz que Maria o colocou numa manjedoura. Manjedoura, a palavra em português é lindíssima, mas a gente precisa lembrar que é o lugar onde os animais comem. Ali tinha muita baba de bicho, muita baba de vaca, muita baba de boi. Então, acredito eu que o verdadeiro sentido do Natal seja que o Deus Todo-Poderoso, chamado por Isaías de Deus Todo-Poderoso, Pai da criação, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, ele se esvazia e se faz vulnerável. E eu quero só chamar a atenção por uma coisa. O versículo 7 diz que não havia lugar para eles na sala, na casa grande, fazendo aqui uma analogia à teologia negra.
não havia lugar para o menino Jesus na casa grande. Por isso ele nasceu na senzala, no meio dos bichos, no meio de fezes. Aquele que salvou toda a humanidade, despojou-se de sua divindade e se fez vulnerável por amor a nós. Eu acredito que essa seja a grande essência do Natal. Mas no decorrer da história, quando é que se perdeu essa essência, né? Porque assim, a palavra ela é muito clara e traz uma mensagem muito simbólica em relação a isso tudo que o senhor falou. Mas quando é que momento e por que esse recado, que essa mensagem acabou se perdendo e transformando no que vemos hoje, no Natal? Que é algo que é mais voltado para a ostentação, que é mais voltado para a riqueza, que é mais voltado para esse lado comercial. Que momento se perdeu? Eu acredito, meu querido Roberto, que essa essência primordial se perdeu justamente ali nos primeiros séculos do cristianismo. Essa essência, não só do Natal, mas do cristianismo como si, perdeu-se quando a igreja perseguida, quando a igreja cujo seu líder foi morto por um sistema político fundamentalista, religioso, muito parecido com o que nós temos hoje no Brasil, quando seu líder foi assassinado por um governo intransigente, um governo terrivelmente religioso. A essência se perdeu quando a igreja perseguida tornou-se a religião oficial e passou a perseguir. Por isso perdeu-se o sentido de muitas coisas. Nessa narrativa de Lucas, seguindo aí pelos versículos de 8 em diante, diz que um coro de anjos cantou aleluia no céu. Maravilha, nós sabemos disso. Mas as igrejas de hoje, e eu quero incluir a minha nisso, o cristianismo de hoje, ele fica preso no céu e se esquece do chão da terra, onde é o nosso chamado. Segundo Teilhard de Chardin, que é um grande teólogo que eu admiro, nós somos seres espirituais tendo uma breve experiência material, mas a gente quer viver como se já tivesse no plano espiritual. E o nascimento de Jesus numa manjedoura, num curral, nos chama a olhar para o chão da nossa terra, nos chama a olhar para o próximo que está do nosso lado. É muito bom falar sobre Natal aqui no Nordeste, no Ceará. Por que se tenta embranquecer Jesus? Posso ser muito sincero, como você o é, querido Roberto, e como o Bernardo também é, mas você assim de uma forma mais picante, porque não interessa para as pessoas burguesas, brancas e de classe média um Jesus negro, pobre e periférico. Por isso, se embranquece Jesus, se higieniza os presépios para que seja aceito pela maioria, pela classe dominante. Então, a igreja perde o sentido do Natal no momento que ela deixa de olhar para o chão da terra e passa a olhar somente para o coro de anjos que há no céu. A imagem, né, que a gente vê hoje de Jesus é branquinho, dos olhos azuis, cabelinho lourinho grande, né, cabelo grande, alto, né? Na verdade, era um padrão que existia na época pelos romanos, né? Pelos europeus da época, né? Mas pesquisadores já comprovaram, baseados em escavações cobertas de esqueletos de judeus daquela época, que os homens daquela época não tinham mais de 1,60 m, não pesavam muita coisa a mais do que 50 quilos, né? Tinham os cabelos curtos, barba rala, né? E eram morenos, né? Mas, como você falou, qual é essa urgência da igreja tradicional de embranquecer Jesus, né? É para fazer com que o padrão de beleza europeu, né, seja permanecente. Até hoje isso acontece, reverendo. Por exemplo, o padrão de beleza que se vê hoje em propagandas, em campanhas de Natal, ainda se vê muito esse padrão de beleza, né? E esse padrão de beleza acaba com que fortalecendo um preconceito, né? Contra, por exemplo, gordinhos, contra baixinhos, contra negros, né? Ou seja, esse preconceito ao longo dos anos se permanece, esse padrão de beleza, né? Exatamente, meu querido Bernardo, muito boa a sua pergunta.
Eu tenho aprendido com um grande sábio e mestre, amigo meu, que tudo é questão de arquétipos, não é? Então, quando se cria esse arquétipo desse Jesus branco, europeu, alto, magro, do olho claro, do cabelo louro, quando se cria esse padrão de Nossa Senhora de Maria, louríssimo, parece que acabou de sair do salão e fez um babyliss, justamente quando se cria esse arquétipo, estou sendo muito aqui sincero e sem filtros, com minha proposta, essa é a nossa proposta. Para que quando a Europa, quando o Império Romano puxa o cristianismo para si, quando Constantino torna o cristianismo religião oficial e há uma tentativa desesperada de embranquecer Jesus. E você citou muito bem, onde Jesus nasceu é impossível que ele seja branco. Ele é, no mínimo, pardo, do cabelo crespo. Mas o que é que isso interessa? Interessa porque isso tem a ver com a nossa ancestralidade. Nós não podemos deixar de lembrar, nós estamos falando de uma colônia, que o cristianismo é a religião dos nossos colonizadores brancos, que invadiram o Brasil, trazendo esse cristianismo embranquecido, que, infelizmente, tem sido reproduzido pelas igrejas de hoje, na forma de prosperidade, como o Roberto falou, na forma como aceite a Jesus e se livre de todos os seus problemas, quando o cristianismo, quando a Sagrada Família, eu acredito que a gente vai falar sobre isso, não tem nada a ver com a família do comercial de margarina que a gente vê na televisão. Reverendo, falando em comercial, o que a gente vê hoje, sobretudo nos comerciais de TV, é uma busca pela inclusão. Não porque as marcas resolveram ser todas boazinhas, mas porque existe uma necessidade de mercado, né? A inclusão do corpo gordo, do negro, daquele estereótipo, a fuga daquele estereótipo do comercial de margarina, até porque as redes sociais contribuíram muito para isso. Nós temos um curso, né, quem quiser pode acessar, o link está lá no nosso Instagram, na bio, Estourando a Bolha, e a gente debate sobre isso, né, que na verdade as redes sociais elas fizeram com que você não tivesse mais a necessidade de se enxergar num padrão imposto, né? O próprio mercado publicitário ele direciona, ele faz algo muito direcionado para a sua realidade. Mas o que nós vemos é que existe uma necessidade mercadológica da inclusão do corpo gordo, da inclusão do negro, da inclusão do que antes era muito fora do padrão e não vendia, né? Hoje é bem visto, hoje vende. Mas o que nós vemos também é que a igreja cristã ela está muito passos atrás em relação a isso. Como o senhor falou, existe essa necessidade de higienizar, né, o nascimento de Jesus, de embranquecer Jesus, e as pessoas continuam, mesmo a maioria das pessoas que frequentam, que são cristãs, que é quem recebe mesmo essa informação, quem é impactado no cotidiano, né, não falando de pastores nem líderes de igreja, mas a população em geral, os cristãos em geral. Eles não são esse padrão. Para eles não é interessante ter um Jesus nesse padrão, seria muito mais humano, seguir muito mais próximo deles e muito mais benéfico, penso eu, seguir essa simbologia bíblica que é muito clara, né, de um Jesus mais próximo, de um Jesus mais próximo dos excluídos, mas a igreja ainda continua tendo esse padrão e as pessoas ainda continuam seguindo esse padrão e desejando algo que não está dentro delas, não faz parte do cotidiano, da realidade delas. O senhor acredita que, nesse caso, a igreja ela vai permanecer sendo esse ópio do povo? Há essa necessidade? Ou a igreja cristã, mantendo seus fiéis e mantendo a sua plenitude, a sua grandiosidade, ela vai conseguir ainda ter esses fiéis e ter essa grandiosidade, quebrando esse paradigma? Eu acredito, Roberto, que esse é o nosso grande desafio. E essa é uma das principais características do cristianismo. Eu sou cristão, mas eu acredito que tudo parte de uma autocrítica. Vejamos o que é feito, a começar com a figura do líder religioso. Chega o catolicismo no Brasil, religião predominante, não é?
O que é que se faz com o movimento pentecostal? Se tira o clégma do sacerdote, se tira a veste litúrgica e se põe no pastor o blazer e a gravata. Tira-se ali o sacerdote e se coloca no lugar o homem de negócios, que é o que a gente vê aí aos montes na nossa nação. E não quero nem me referir às últimas notícias aí, onde é que essas pessoas terminam. Esses homens de negócios que transformam a fé num negócio para fazer muitas coisas erradas e criminosas. Mas, reverendo, só uma veja colocação. só. A igreja, ela é também um negócio, né? Ela precisa sobreviver. Eu vou até repetir, para completar essa pergunta e meio que sintetizar, uma pergunta que a gente fez para o pastor Felipe, né, um grande amigo, e eu fiz essa pergunta para ele e eu queria fazer para o senhor também. É possível uma igreja sobreviver no sentido de ter fiéis, sobreviver financeiramente, enquanto também um negócio, sendo inclusiva, quebrando esse padrão? É possível sim. Rentabilidade, ser rentável também, para que possa se manter enquanto estrutura comercial, enquanto estrutura também empresarial? Olha, Roberto e Bernardo, um abraço ao querido pastor Felipe. Eu vou ser muito sincero. É muito difícil uma igreja com essas características sobreviver. Prova disso é a igreja da Comunidade Metropolitana de Fortaleza. Nós precisamos entregar o nosso templo em novembro de 2019. E não fosse a generosidade da minha mãe em receber a igreja aqui na sala de casa, em desmontar a sala de casa, nós não teríamos onde nos reunir. Justamente por isso. Porque não é interessante para as pessoas uma igreja que mostra esse Jesus, que andou com as minorias, que mostra esse Jesus que não fundou religiões, que não fundou igrejas, que mostra esse Jesus que caminha no meio do povo, que mostra esse Jesus que escolheu andar com os marginalizados. É muito difícil. Eu sou pastor hoje de uma igreja que, contando com a minha mãe, tem 7 pessoas. Mas se esse é o preço que nós temos que pagar para não adulterarmos o evangelho de Jesus e não transformarmos a igreja inclusiva numa versão comercial e marqueteira, aceita pela sociedade, pelos padrões, nós pagaremos esse preço. Mas, em contrapartida, eu faço parte de uma denominação que é a Metropolitan Community Churches, fundada em 1968 nos Estados Unidos. Nós temos mais de 300 templos espalhados aí nos 5 continentes. E a realidade é a seguinte, sendo muito franco, da linha do Equador para baixo, todo o ministério pastoral é voluntário. A gente tem que trabalhar e trabalhar duro para se manter e manter a igreja. Da linha do Equador para cima, o ministério pastoral é remunerado. Nós temos grandes templos que comportam aí de 1.000 a 3.000 pessoas. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos e na Europa, a nossa denominação já tem uma história. Aqui no Brasil, nós somos recentes, temos 14 anos. Mas agora é muito difícil, respondendo à sua pergunta. Porque as pessoas querem uma sagrada família que seja muito parecida com aquela do comercial de margarina. Mas se a gente for olhar para a família que os cristãos chamam de sagrada, não tem nada de tradicional nela, não. Tem uma jovem, quase uma criança, 13 para 14 anos, mãe solteira, que concebeu fora do casamento, era solteira. Eu sou espectador da Reconnect, viu, Fiel? E vi o Jeová explicando sobre a situação de José ter parentesco com Maria, de ser um ancião, e de ser viúvo, e de recebê-la em casamento. Então, a gente tem aí na figura de José o primeiro pai adotivo. Então, peraí, a família tradicional da Bíblia não tem nada de tradicional? Seja bem-vindo à realidade. Não tem. Uma jovem, mãe solteira, grávida de um pai desconhecido, que é o Espírito Santo, é claro que nós cremos nisso, e José, um senhor de idade adotivo. E tem mais, que no dia seguinte ao parto, precisa montar essa jovem recém
que recentemente deu à luz, que recentemente pariu, falando em bom cearense, pegar aquele menino vulnerável e fugir para que aquele menino, que não havia lugar para ele na casa grande, não fosse morto em sua infância pelo sistema político, religioso, terrivelmente fundamentalista de sua época. Ô, reverendo, a gente falou em política, a gente falou em religião, né? E aí eu vou entrar no outro assunto aqui. Os romanos eram inimigos dos cristãos, né? Isso aí é sabido, né? Até meados de 313 depois de Cristo. Então, muitas pessoas pensam que depois da morte de Jesus se fundou a Igreja Católica e era uma maravilha, e depois de Cristo, não, né? A história nos diz que os romanos, os cristãos eram massacrados pelos romanos até 313, mais de 300 anos após a morte de Cristo, né? Quando o imperador Constantino, né, se rendeu à igreja por motivos políticos. Não era por motivos de crença, ele se rendeu por motivos políticos, né? Pois queria usar a força daquela crescente religião, daquela crescente nova religião, para fortalecer o seu império, né? Vimos hoje coisas semelhantes, né? Políticos se aliando a igrejas para ganhar votos. Coisas bem parecidas. Política e religião, reverendo, são, infelizmente, até hoje indivisíveis através dos tempos, né? O senhor acha que isso um dia vai acabar ou política e religião são indivisíveis? Reverendo, vamos responder. Está terminando o primeiro bloco. Essa resposta, vocês reconectados, o reverendo vai responder no segundo bloco. Olá, eu sou o reverendo Francisco Ferreira Júnior, estou aqui reconectado para desejar a você um Feliz Natal e um 2021 repleto de muitas bênçãos.